Salve galera, vamos começar mais um episódio de Otoflix e hoje nós vamos falar sobre essa série bombada da Netflix chamada Stranger Things. E vocês vão perceber que tem muita referência histórica, galera, mas você já sabe, antes de começar o vídeo, inscreve no canal, deixa sua curtida, marca um amiguinho que gosta do tema e vamos falar sobre Stranger Things. A série se passa em uma cidade fictícia nos Estados Unidos, no ano de 1983, e conta a história de um grupo de crianças que acabam se envolvendo em várias aventuras muito maiores do que elas poderiam imaginar. Tudo se passa ao redor de uma personagem chamada Eleven, que era uma menina que tinha poderes psicocinéticos e que a gente vai sabendo durante a série que ela fazia parte de um laboratório americano que desenvolvia testes em relação a esses poderes. Paralelo a ela, existe também um outro mundo dentro dessa cidade que vai acabar soltando um monstro que é chamado de Devorador de Mentes e que tem poderes sobrenaturais e que acaba também envolvendo essa personagem Eleven. Mas a série, o romance, eu deixo para vocês assistirem na Netflix. O que eu quero falar com vocês é sobre as referências históricas que, obviamente, nos retrocedem à década de 80. Eu sou nascido em 1986, assim, então eu peguei muito pouco da década de 80 em memória. Mas a década de 90 no Brasil, ela é a década de 80 dos Estados Unidos, assim, a gente pega muita coisa que chega tardiamente. Então, quando eu vi o primeiro episódio, assim, foi um mergulho muito grande, mesmo no passado. Aquela moda de usar roupas muito coloridas, né, o tempo inteiro com amarelo, azul, vermelho. Os garotos, né, os personagens principais usam aquele cabelinho que a gente chama vulgarmente de mullet. Todos eles colocando na cintura o famoso Walkman, que na nossa época, cara, quem tivesse Walkman era o cara da escola, era o cara da rua, porque não era uma coisa pra muita gente, né? E aí tu tinha que ficar lá rebobinando a fita, acelerando pra conseguir escutar naquele fone de ouvido imenso que colocava por cima. E a gente consegue ver ali também a cultura do shopping center, que é uma coisa que aparece muito nos Estados Unidos, no Brasil, em todo o Ocidente, né? Essa reunião dos serviços prestados com cinema, alimentação e roupa, e que nos Estados Unidos aquilo virou uma febre, se consolida até os dias de hoje. Então as crianças vão lá para se divertir, e os pais ficam tranquilos porque é um local mais protegido. E o fliperama, cara, me lembra muito, assim, jogar Cadillac e os primeiros jogos que vão pro Atari depois, nesses videogames imensos, né, que vão chegar e que ainda existem no Brasil, mas que foi uma febre muito grande mesmo na década de 80. E a década de 80, ela tem essa coisa, né, é uma década que é mal vista, como se não tivesse uma identidade, mas é uma injustiça muito grande, porque a década de 80, ela também são os anos rebeldes, não são tão rebeldes quanto a década de 60, mas ainda é uma juventude que quer olhar para si e de alguma forma participar do contexto que está acontecendo. É uma década muito complicada de crise econômica mundial, é a década que marca o fim da Guerra Fria, e a cultura pop, né, que se explode de uma maneira muito, muito forte, muito evidente. E a gente vê isso em desmembramentos do rock, como por exemplo o movimento punk, que é um movimento que se preza pela rebeldia, pelo anarquismo, e também pela propagação de drogas mais pesadas, como a cocaína, e o não entendimento ainda como funcionava uma doença terrível que se propaga muito fortemente na década de 80, que é o HIV. Então, esse aprofundamento, essa imersão nesses anos, nessa década, é muito forte em Stranger Things. Então eu lembro muito quando eu vejo aquelas dois personagens, dois amigos, né, o Steve e a Robin, e eles dois trabalham numa locadora. Então, pra quem viveu essa ideia de você chegar numa locadora e você não fazer a menor ideia do que você vai assistir, você tem até o filme que você quer, mas provavelmente vai estar alugado, então você fica escolhendo as capas, lendo a sinopse, vendo os atores. Isso é uma coisa que demonstra muito também na série e que volta e meia eles fazem alguma referência. Por exemplo, tem uma hora que eles falam, vamos voltar para casa que eu quero ver o De Volta para o Futuro. Pô, quem na Sessão da Tarde nunca viu De Volta para o Futuro milhões de vezes? Ou faz uma referência a Lagoa Azul, pô, acho que mais ainda do que De Volta para o Futuro, Footloose. Então tem várias e várias referências de filmes que, pelo menos para minha geração, fez parte da nossa essência mesmo, né? Da nossa construção cultural. E é muito forte, muito evidente mesmo. Agora, para além da moda, da música, e a música também é muito maneira, porque volta e meia, quando um personagem bota o fone de ouvido, coloca a música. Então a gente começa a observar The Clash, aparece muitas músicas da Madonna, aí aparece agora nessa última temporada um metalheiro doidão, que é o Ed, e claramente ele faz várias citações ao Ozzy Osbourne, que é o líder da banda Black Sabbath, que foi um fenômeno mundial do metal pesado, do heavy metal, também na década de 80, vem até de antes, né? Mas tem o seu auge ali na década de 80. Então,
Para além dessas questões culturais, a gente tem também uma ambientação muito forte no contexto da Guerra Fria. Para quem não lembra, a Guerra Fria foi aquele período da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra, de 1945 até a queda do Muro de Berlim em 1989, ou mais especificamente, o fim da União Soviética em 1991. E por mais que não fosse o auge da Guerra Fria, década de 80, as referências estão muito claras. A própria Eleven, né, que é a personagem principal, ela é um sinônimo de disputa entre os soviéticos e os americanos que estão ali tentando entender e estudar quais são esses eventos, né, psíquicos que estão acontecendo ali. E isso é uma grande realidade, porque assim, os americanos e os russos se espionaram por todos esses anos, roubaram muita tecnologia um do outro e fizeram verdadeiras grandes corridas, né? Não só da bomba nuclear, bomba de hidrogênio e todo o aparato militar que eles vão conseguir desenvolver, mas também a corrida espacial, né, cara? A gente tem a construção de uma base, espacial feita pelos soviéticos. Os caras mandaram uma sonda para Marte, colocaram um homem em órbita e os americanos, pô, pisaram na Lua. Então, assim, tudo isso é revelado dessa disputa tecnológica e também mostra bem claramente os cientistas russos que vão roubar um monstro, por exemplo, e vão levar lá para a Sibéria. E aí, nessa prisão da Sibéria, onde esse monstro que nasce, quer dizer, que aparece nos Estados Unidos e é roubado pelos russos, a gente tem também um personagem que é um dos principais, que é o delegado, o Jim Hooper, se eu não me engano, o nome dele, e ele confessa lá na prisão que participou da Guerra do Vietnã, ele conta sobre as tragédias que ele viu, ele descreve como foram os bombardeios do Agente Laranja, que é uma mancha muito, muito grande na história dos Estados Unidos, né, porque bombardeou pessoas inocentes, matando crianças e levando à condenação dessas comunidades vietnamitas até hoje a nascerem com problemas congênitos, porque é uma arma química. E até faz uma referência a um escândalo muito famoso também da Guerra Fria, o chamado Watergate. Um dos personagens, que é o menino de boné, que é o gêniozinho da série, ele descobre um dos portais para esse outro universo que existe na cidade, e esse portal fica no fundo de uma lagoa. E ele fala, ó, é o portão que fica na água. Aí ele dá uma brincadeira, ele é o Watergate, ali sozinho. E depois a série faz outras referências a esse momento onde o presidente Nixon vai acabar utilizando o aparelhamento do Estado para espionar os seus inimigos políticos. E isso tudo foi descoberto pelo FBI, vai acabar em um grande escândalo que vai levar à própria renúncia do presidente Nixon. Então, a série já é muito boa por si só, né? Muita gente falou no começo, pô, mas a série para criança, depois que eu assisti, tem nada para criança, principalmente essa última temporada que está completamente sanguinária, mas ela ambienta muito bem a década de 80. Então, para quem viveu, é muito legal essa ambientação, e para quem não viveu, é muito bacana saber como é que era o mundo dos seus pais. Então, pessoal, inscreve no canal, deixa a sua curtida e a gente se vê no próximo episódio de Autoflix.